Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Estaremos estudando hoje a lição de número 10, a autenticidade diante das incertezas da vida. Já é o tema que está em tela, que você já pode acompanhar conosco. O texto do dia vai nos dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Salmos 90 e versículo de número 12. Esse texto vai retratar realmente a condição que nós, seres humanos, temos diante de Deus. A brevidade de vida, a fraqueza talvez de vida, uma vida curta nessa terra, e nós precisaremos de Deus. Como somos mortais, nós precisamos de Deus para que possamos alcançar através de Deus e das suas orientações o equilíbrio necessário diante das incertezas que porventura venham se apresentar na minha vida ou na sua vida, porque nós não temos o poder de saber o que acontecerá no nosso futuro. Mas a certeza que nós temos é que, estando no Senhor, estando com a nossa vida alicerçada em Deus, o nosso futuro, ele será glorioso, de bênção, de paz, se nós mantermos a nossa vida diante de Deus. Nós, como mortais, e também com a nossa fragilidade, deficiências que acontecem nas nossas vidas e que somos dotados como seres humanos, nós precisaremos sempre de Deus, das suas orientações e da sua graça renovadora nas nossas vidas. O homem sem Deus, ele é tendencioso a fraquejar, a ter uma vida sempre de tristezas, porque começam a analisar suas vidas, começam a se preocupar, e a partir daí vem ansiedade, vem um desejo sempre exacerbado em suas vidas de querer saber o que acontecerá nas suas vidas. Mas nós, como servos de Deus, nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, e o nosso futuro estará nas mãos de Deus, e certamente Ele cuidará, Ele resolverá sempre tudo aquilo que nós precisaremos para que aconteçam ao longo da nossa vida, aqui nessa terra, nesse plano, uma vida tranquila. Nós não deveremos nos preocupar o que acontecerá amanhã, porque o dia de amanhã, segundo a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, cada dia tem o seu mal. O dia de amanhã não nos pertence. Nós precisamos viver o hoje de acordo com a vontade de Deus e manter a nossa vida sempre à disposição de Deus, em uma vida alicerçada pela sua palavra, pelo seu direcionamento, os seus regulamentos e tudo aquilo que Deus tem através da sua palavra de orientação maravilhosa para as nossas vidas. A síntese vai dizer para nós assim: a nossa confiança nos proporciona segurança e orientação em meio às incertezas da vida. É isso que eu estou dizendo para você, prezado aluno, prezado professor e amigo que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, ADC Educacional. As incertezas, elas não poderão tomar conta das nossas vidas ao ponto de tirar a nossa visão do alto, ao ponto de tirar a nossa vida de equilíbrio na presença de Deus. Todos os seres humanos, eles são tendenciosos a ter em mente essas incertezas do que acontecerá em sua vida, mas nós que temos o conhecimento de Deus, nós precisaremos ter o equilíbrio necessário em nossas vidas para que possamos sobressair todas essas dificuldades que são formuladas na nossa mente ao pensarmos o que acontecerá no nosso amanhã. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. É isso que nós precisaremos entender enquanto servos de Deus, enquanto mortais aqui nessa terra, cheios de deficiências e de fragilidades, mas mesmo assim nós precisamos entender que a nossa vida precisará estar diante de Deus e com a nossa confiança plena naquele que é o soberano, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio sobre todas as coisas,
o Senhor, o nosso Deus. Nós, como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que nós iremos delimitar diante dessa lição de hoje, que já está em tela para você, nós iremos acompanhar. O primeiro é destacar a soberania de Deus. 2, explicar a limitação do conhecimento humano. 3, conscientizar da importância de se confiar em Deus em meio às tempestades. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, ou seja, quando nós reconhecemos que Deus tem toda a autoridade, tem todo o poder, tem todo o domínio sobre todas as coisas, esse poder absoluto, esse poder máximo que o nosso Deus tem sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro, nós, como servos de Deus, nós viveremos uma vida tranquila, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das adversidades que sobrevirão à nossa vida enquanto estivermos nessa terra, nesse plano, nós iremos confiar em Deus. A nossa confiança, ela precisa ser plena, ela precisa ser objetiva, é uma confiança que não vai titubear. Essa confiança que nós temos em Deus, nada poderá abalar, porque a presença de Deus, através do seu Santo Espírito que habita nas nossas vidas, vai nos dar a resistência, vai nos dar o equilíbrio necessário para nós sobressairmos qualquer dificuldade nas nossas vidas. Nós não iremos nos preocupar ao ponto de tomar de conta da nossa mente as preocupações da vida e com aquilo que ainda nem aconteceu. Eu te dou um conselho a partir de agora, jovem, professor e amigos que nos assistem. A nossa preocupação, ela não pode sobressair a nossa confiança plena em Deus. A minha confiança e a sua confiança deverá ser depositada em Deus, porque certamente nós jamais seremos frustrados diante da nossa confiança depositada em Deus. Quando nós estamos diante de Deus, certamente na presença de Deus, essa presença maravilhosa, ela se apoderará das nossas vidas e nós teremos realmente uma vida cheia de fé, uma vida cheia de confiança plena e completa em Deus. O texto que nós estaremos estudando e será o embasamento da nossa lição de hoje é o texto ali de Tiago, capítulo 4, do versículo de número 13 ao versículo de número 17, que nós iremos analisar pormenores diante desta lição de hoje. Nós vamos ver a abordagem que Tiago vai fazer acerca dessas brevidades resistente na vida do homem e vemos também aquilo que nós poderemos projetar e como nós deveremos projetar a nossa vida, fazermos os nossos planos sempre de acordo com a vontade de Deus, alinhada à vontade de Deus, na confiança plena em Deus e sempre depositando todos os nossos planos, todos os nossos projetos e propósitos na mão de Deus, alinhado à vontade soberana de Deus, e certamente nós teremos êxito, nós teremos vitórias da parte de Deus na nossa vida quando nós confiamos plenamente em Deus. A introdução, como está em tela, nós podemos acompanhar e diz: a vida é repleta de incertezas e situações que não podemos prever ou controlar. Tal fato tem abalado a fé de alguns crentes, levando-os a questionarem o futuro. As incertezas da vida podem gerar ansiedade e preocupações, fazendo adoecer o nosso corpo, alma e espírito. O texto de Tiago, que vamos estudar na lição deste domingo, nos ensina a respeito da soberania de Deus e de reconhecermos nossa dependência dele em todas as circunstâncias. Veremos que o reconhecimento da soberania de Deus nos leva a confiar nele em meio às tempestades. Quando nós, prezados alunos, nós, prezados professores e amigos, reconhecemos essa soberania de Deus,
esse poder absoluto, supremo, essa autoridade, esse domínio, esse poder que é perpétuo de Deus sobre todas as coisas na terra e também nos céus, ele terá uma vida, esse homem ou esta mulher terá uma vida de confiança em Deus, no reconhecimento da autoridade daquele que tudo pode, daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, o Senhor, o nosso Deus. Então, as preocupações que talvez possam ser geradas no nosso coração e vai até a nossa mente, serão eliminadas, porque a nossa confiança plena em Deus, ela vai sobressair as preocupações da nossa vida. O homem ele é tendencioso a ser levado por essas situações ao longo da sua existência nessa terra. As preocupações com aquilo que ele quer fazer, com aquilo que ele vai fazer, ou com aquilo que ele já fez e aguarda um resultado acerca daquilo que ele já fez e projetou e aguarda um resultado satisfatório. Mas eu quero dizer para vocês nesse momento, jovens, o seu planejamento, jovem, o seu projeto de vida não é pecado você fazer. Mas eu quero dizer para você também uma coisa interessante e importante. Todos os seus projetos, todos os nossos projetos de vida e propósito que nós temos nessa terra, eles precisam ser alinhados à vontade de Deus para que tenha o êxito e tenha sempre a completude daquilo que nós iremos fazer. É muito provável que quando o homem faz os seus projetos, um homem sem Deus, um homem sem confiança em Deus e talvez também até um crente desavisado, um crente que está vivendo uma vida dúbia, ele não tem ainda uma certeza de coisas que ele precisa ter. A certeza que ele precisa ter é que o Senhor, através da sua poderosa palavra, vai nos dar o direcionamento, a orientação que nós precisaremos ter para as tomadas de decisões na nossa vida, e as preocupações, em até certo ponto, elas acontecerão, elas virão às nossas vidas, mas essas preocupações não poderão tomar de conta das nossas vidas enquanto estivermos nessa terra e servindo ao Senhor. Quando nós servimos a Deus, nós entendemos que, como servo de Deus, o Senhor sendo o soberano Senhor, aquele que tem a autoridade, tem todo o poder e domínio, Ele vai realizar nas nossas vidas aquilo que nos é necessário. O tópico 1 diz, reconhecendo a soberania de Deus. E aí é necessário eu fazer para vocês uma pergunta que já está em tela. Essa indagação, ela será necessária dentro desse primeiro tópico. Você, professor, também poderá fazer essa pergunta antes de você adentrar no tópico 1. A pergunta que está na tela é, você tem planos para o futuro? Essa é uma pergunta que ela é crucial. Parece ser fácil de se dizer. Parece uma pergunta sem muito sentido, porque nós sim, nós temos como seres humanos, na nossa mente, na nossa vida, planos para o nosso futuro. Mas o que eu quero dizer para você, através dessa pergunta, que deve ser formulado na nossa mente, é que os planos que nós estamos fazendo para o nosso futuro é de acordo com a vontade de Deus? Deus está nesse projeto? Deus está nesse plano? Deus tem aprovado esse plano que você tem feito? O planejar, a estratégia de nós planejarmos o nosso futuro é importantíssimo, é crucial nas nossas vidas, mas é necessário que os nossos projetos e planos, eles precisarão ser feitos de acordo com a orientação de Deus e daqueles que têm a tutela de Deus para nos orientar, para nos dar uma direção diante da palavra de Deus, porque só assim nós teremos na nossa vida o êxito e a vitória que nós precisaremos. O subtópico 1 diz, fazer planos, no versículo 13 do texto que é lido de Tiago, capítulo 4. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, teremos lucro. Tiago 4,13. Os termos utilizados por Tiago nesse versículo traz a ideia de comércio, viajar a negócios e importar para a venda. As expressões negociaremos, teremos lucros, iremos a tal cidade
e lá passaremos um ano. O comércio, a viagem ou lucrar não são errados em si mesmo, mas quando não deixamos o Senhor permear nossas ações ou atitudes, podem acarretar problemas. Tiago nos alerta acerca de fazermos planos sem considerar a vontade de Deus. É isso. O texto aqui do versículo 13 de Tiago, capítulo 4, vai enfatizar muito bem essa disposição do ser humano de fazer coisas antes de consultar a Deus. Muitos e muitos projetos e planos dos seres humanos não são concretizados, não são realizados com êxito, porque eles não projetam e não planejam de acordo com a vontade de Deus. Porque talvez não é o momento ainda ideal. E isso pode ser para você nesse momento algo profético que eu estou dizendo para você. Talvez esse seu projeto, esse seu plano ainda não seja agora o momento para você fazer isso. Então é necessário que nós tenhamos a sensibilidade espiritual de ouvirmos a Deus e entendermos o momento certo de nós fazermos o nosso plano e também de nós colocarmos esse plano em ação, agir e fazer de acordo com a vontade de Deus. Sempre, para que tenhamos sempre na nossa vida a vitória necessária, o êxito necessário, nós precisamos planejar com a ajuda de Deus. Nós, como servos de Deus, nós precisamos sempre pedir a orientação de Deus e ler a palavra de Deus, analisar. Nós vemos na palavra de Deus diversas figuras que são mostradas, principalmente nos evangelhos. Tem um texto na palavra de Deus que vai dizer que antes de um homem fazer uma construção, ele vai sentar, ele vai analisar se o dinheiro, se a posse que ele tem serão necessários e serão suficientes para ele começar e terminar aquela construção. Porque se ele não tiver o dinheiro necessário, o planejamento dele não for um planejamento correto, certo, ele vai começar e ele não vai terminar e as pessoas irão falar dele, porque ele começou e não terminou. Quantas e quantas pessoas do seu ciclo de amizade que você conhece têm começado um projeto e não têm dado cabo a esse projeto? Tem feito alguns planejamentos, tem colocado em ação esses planos, mas esses planos não têm sido concretizados com sucesso. Eu digo para você uma coisa importante, é porque não foi planejado da forma correta. Os passos necessários não foram dados. E nós, quando conhecemos a palavra de Deus, os passos necessários a serem dados são passos direcionados por Deus. E como nós saberemos que os passos que serão dados dentro do nosso plano, aqui dentro desse primeiro tópico que nós estamos abordando, serão os corretos? É quando nós ouvimos a voz de Deus. Deus vai sempre usar de alguém, vai usar da sua poderosa palavra para nos orientar e nos mantermos sempre dentro daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu acredito plenamente, piamente, que agora, nesse momento, eu estou sendo agora um canal de Deus para a sua vida. Olha, jovem, esse planejamento que você tem, ele pode ser concretizado e vai ser concretizado em nome de Jesus, se esse projeto, se esse plano estiver alinhado à vontade de Deus. Isso é necessário eu te dizer. Coloque os seus planos alinhados à vontade de Deus. O subtópico 2 diz: a provisão divina. Devemos reconhecer a soberania de Deus em relação às nossas necessidades e propósitos que temos. Tiago nos faz lembrar que precisamos ter uma postura de submissão à vontade de Deus. Em Tiago 4,15 diz: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também teremos isto ou aquilo. Não podemos deixar de reconhecer que a vida, com todas as suas bênçãos, é concessão divina, para que através dela possamos glorificá-lo. É simplesmente pecado. É simplesmente pecado quando nós não alinhamos a vontade nossa à vontade de Deus e às vezes causamos embaraços para as nossas vidas ao ponto de pecarmos. Como?
Porque quando fazemos algum projeto e não dá certo, às vezes os seres humanos, eles são tendenciosos a culparem alguém. E muitos deles até culpam a Deus porque os seus projetos não deram certo. E eles dizem, por que isso não deu certo, Deus? Por que isso não deu certo, Senhor? Mas ele tem que analisar que o projeto foi feito exclusivamente por ele. Ele não pediu a orientação de Deus. Ele não ouviu a orientação de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, você jovem de Deus, nós precisamos ter ouvidos sensíveis à voz de Deus, para entendermos o que Deus quer nas nossas vidas. A soberania de Deus, ela vai acontecer nas nossas vidas quando nós entendemos que o controle de todas as coisas está na mão de Deus. E que essa provisão maravilhosa de Deus virá nas nossas vidas. E nós precisaremos, diante de qualquer situação, confiar em Deus, confiar na sua providência, porque a providência de Deus, ela jamais falhará para a vida daqueles e daquelas que colocam a sua confiança plena no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida de fé como servos de Deus é uma vida de total dependência de Deus. Enquanto o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus não entender que a vida dele é totalmente na vivência da dependência de Deus, ele não alcançará sucesso, êxito e vitórias em sua vida. O subtópico 3 diz: humildade diante de Deus. Tiago 4,16 vai nos dizer: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A palavra jactância significa a atitude de alguém que se manifesta arrogante e tem alta opinião de si mesmo, falsa valentia e coragem. Devemos reconhecer nossas limitações, deficiências e que dependemos exclusivamente do Eterno. O termo vossas pretensões, no texto de Tiago 4,16, significa no original grego, que vem da palavra alazoneia, que significa certeza insolente, arrogante, típica de quem confia em si mesmo ou em seus próprios recursos e habilidades. O servo de Deus, ele não pode estar retratado nas características que foram colocadas aqui nesse slide para você, acerca dessas pretensões, dessas vossas pretensões, e acerca dessas arrogâncias que vem na vida dele, de achar que tudo aquilo que deverá acontecer e que vai acontecer vai partir do seu conhecimento, das suas habilidades que ele alcançou ao longo de sua vida. Não, isso não vai acontecer. Essa jactância, essa arrogância, essa altivez que vem na vida do homem sem Deus, e que talvez muitas e muitas vezes poderá acontecer na vida de um cristão, de um servo de Deus desavisado, um servo de Deus que não está vigilante de acordo com a palavra de Deus, ele poderá entrar numa situação como essa, viver essas esparrelas, viver essas situações que não deverá viver, em achar que as suas habilidades, a sua inteligência serão suficientes para ele alcançar alguma coisa de Deus. Não. O mais importante na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e você, querido jovem, é a humildade. A humildade. Por mais que tenhamos um conhecimento e habilidades na nossa vida cotidiana, que será útil no reino de Deus, as nossas habilidades, a nossa inteligência, o conhecimento acerca de algum assunto que nós temos, de alguma área da nossa vida, não serão suficientes para que tudo aquilo que nós estamos planejando, de acordo com a nossa própria vontade, venha acontecer. Não, nós precisamos colocar sempre na nossa vida essa importância da dependência de Deus e sempre humildes na presença de Deus, em reconhecer que nada sabem e que sempre precisam aprender mais e mais. Olha, jovem,
quero aqui abrir um parêntese importante para te dizer uma coisa. Sempre tenha em mente isso que eu vou te dizer. Você sempre precisará aprender alguma coisa a mais todos os dias. Você nunca saberá de tudo. Eu nunca saberei de tudo. Nós nunca saberemos de todas as coisas, porque somos mortais, somos finitos. Nós não temos esse conhecimento de tudo. É um ledo engano, é um grande engano do ser humano achar que não depende, não precisa de nada e nem de ninguém, e alguns até se escondem e dizem, não, eu só necessito, eu só preciso de Deus. Mas mesmo ele dizendo isso, há uma arrogância em seus corações. Eles não confiam nem em Deus. Nem Deus está controlando a sua vida. Eles usam esse jargão, que a vida deles está na mão de Deus, que os projetos deles estão na mão de Deus, para se sair de alguma correção, de alguma orientação que um homem de Deus ou uma mulher de Deus, alguém direcionado por Deus, vai dar para ele. Não é. Ele precisa entender que a humildade, ela sempre será cabível na vida dos servos de Deus. Tópico seguinte, a limitação do conhecimento humano. Uma indagação necessária será feita agora. Essa pergunta também você poderá, professor, fazer em sala de aula, antes de adentrar esse próximo tópico. Você confia em Deus? Essa é a pergunta que nós deveremos fazer em sala, aos nossos alunos. O subtópico 1 diz, a brevidade da vida. Tiago 4,14 diz, vocês não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago utiliza essa analogia para demonstrar e descrever a nossa existência temporária e passageira. Com isso nos mostra que devemos confiar em Deus. Nossas limitações e incertezas sobre o futuro nos levam a buscar o entendimento que nossas decisões precisam estar alinhadas à vontade soberana de Deus. Essa vida curta, essa vida de brevidade que nós temos nessa terra, é o que vai nos fazer entender que nós precisamos de Deus. As incertezas que virão na nossa mente, na nossa vida, tão pequena, é considerada aqui no texto como uma neblina que logo se dissipa. Em outros textos vão dizer que é como uma vela acesa que logo se apaga, é como um conto ligeiro que logo termina. Assim é a brevidade na vida do ser humano. Nós precisamos entender que Deus, sendo soberano, sendo eterno, Ele sabe de todas as coisas e o que acontecerá no nosso futuro. O nosso futuro pode ser incerto para nós, mas para Deus não é. Nada foge do conhecimento e da visão de Deus. É por isso que nós precisamos consultar a Deus. A nossa brevidade de vida irá demonstrar a nossa necessidade de buscar Deus, de buscar a orientação de Deus e de fazer as coisas de acordo com a sua poderosa palavra e a sua vontade. O subtópico 2 diz a imprevisibilidade do futuro. O futuro está fora do controle humano, por isso, devemos viver cada dia com a consciência de que precisamos confiar no Senhor, que conhece todas as coisas. Precisamos focar naquilo que realmente importa e que seja relevante na visão de Deus. Quando nós focamos naquilo que realmente é importante, o que é importante? É a nossa vida alinhada a Deus, é a nossa vida de obediência a Deus, é a nossa vida na vivência de acordo com os padrões divinos, e todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida. As nossas necessidades mais básicas, você que conhece a palavra de Deus, você vai ver em Mateus capítulo 6, ali a partir do versículo 21 em diante, sobre a solicitude da vida, você vai entender até o versículo 33, que é o último versículo desse capítulo de número 6 de Mateus, você vai ver aquilo que o Senhor vai abordar acerca das necessidades mais básicas na vida de qualquer ser humano. O comer, o beber, o vestir, o calçar, o se cobrir, tudo aquilo que é necessário nas nossas vidas, aquilo que é básico, que é basilar nas nossas vidas, o Senhor vai nos dar. Se o Senhor alimenta as aves do céu, se o Senhor veste ali as flores,
as árvores, tudo aquilo que vai existir nessa terra, que está no controle de Deus. A Bíblia vai dizer nesse texto que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios. Deus tem sim um cuidado maravilhoso para com as nossas vidas, mas nós temos que entender isso. Nós precisamos confiar em Deus. Nós mesmo assim não temos o controle do que vai acontecer no futuro. É imprevisível para nós, na verdade, mas nós, com a confiança plena em Deus, nós viveremos com o Senhor tranquilos, sem ansiedade na nossa vida e nem no nosso coração, sem preocupações exageradas que terão de acontecer na vida daqueles que realmente não têm uma confiança em Deus. Mas eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos confiar em Deus diante de qualquer dificuldade e circunstância que se apresente nas nossas vidas. O subtópico 3 diz: dependência da sabedoria divina. Somos limitados de conhecimento, por isso devemos buscar em Deus sabedoria e discernimento para que possamos nos submeter à vontade do Senhor e aos seus eternos planos. Submeter os nossos planos à vontade de Deus requer da nossa parte confiança irrestrita nele. Esse conhecimento de Deus, essa confiança irrestrita, só vai vir na vida daqueles que realmente depositam totalmente a sua confiança em Deus. Jovem, deposite a sua confiança em Deus. Coloque os seus projetos e os seus planos na mão de Deus. E certamente Deus, ele vai agir da melhor maneira possível na sua vida. O tópico seguinte vai dizer: confiar em Deus em meio às tempestades. Subtópico 1, Deus está conosco nas dificuldades. Tiago 4,15 nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Em qualquer momento de nossas vidas finitas, precisamos entender que o Senhor estará conosco. Em Mateus 28:20 o texto diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Antes disso, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, o Senhor vai dizer: temos que guardar as coisas que foi ordenada, ou seja, ouvir a palavra de Deus, ouvir a orientação de Deus para estar dentro da vontade de Deus, dentro do padrão que Deus quer para as nossas vidas, e só assim nós alcançaremos essa maravilhosa presença de Deus conosco. Subtópico 2, propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito para cada situação que enfrentamos. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso. O nosso propósito é fazer a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós alcançaremos sempre nas nossas vidas aquilo que vai ser básico para as nossas vidas. E talvez aquilo que nós às vezes nem pedimos a Deus, mas o Senhor vai nos entregar. Você se lembra da oração que Salomão fez a Deus, pedindo sabedoria a Deus? Ele pediu sabedoria a Deus, o Senhor deu sabedoria a ele, mas o Senhor deu além daquilo que ele pediu. Deu um reino muito próspero, deu estabilidade no seu reino, deu tranquilidade na sua vida em todas as áreas. E isso Deus, o mesmo Deus que foi com Salomão, que foi com todos os homens de Deus na Bíblia, Ele também é conosco. Nós vamos pedir a Deus algo, mas o nosso Deus, Ele é sempre gracioso e vai nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é soberano em saber todas as coisas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele pode fazer tudo aquilo que lhe apraz. Se nós entendermos isso, a nossa vida é uma vida de confiança, porque sabemos que podemos confiar em Deus, porque Ele vai fazer tudo aquilo que Ele quiser. Nada e nem ninguém poderá impedir o agir de Deus
nas nossas vidas, a não ser nós mesmos. Nós mesmos. Mas Deus sempre tem essa vontade maravilhosa de cumprir nas nossas vidas a sua boa vontade. O subtópico 3 diz: viver em obediência e fé. A fé autêntica se manifesta em ações de obediência a Deus, mesmo em meio às incertezas. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, Hebreus 11:1. E em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É isso. Isso é fé. Isso é obediência. Você lembra muito bem da história de Abraão e de seu filho Isaque. Havia uma incerteza inicialmente no coração de Isaque, porque ele estava vendo ali o cutelo, estava vendo a lenha, tinha o altar, mas ele pergunta para o seu pai: cadê o cordeiro? E Abraão diz para ele: Deus proverá. Abraão sempre foi ali naquele momento obediente a Deus. Quando Deus apareceu para ele, disse: olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão foi. O Senhor aparece a Abraão e diz: olha, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vai e sacrifica em um dos montes. E Abraão faz conforme a vontade de Deus. Leva Isaque até Moriá. Chegando lá, antes de chegar no topo daquele monte, o texto vai dizer para nós que Abraão diz para os seus servos: fiquem aqui, eu e o menino iremos adorar e retornaremos e voltaremos. Era um homem de obediência a Deus, era um homem que tinha fé em Deus, confiando em Deus, que Deus pode sempre fazer o sobrenatural. Acredite, jovem, acredite. Acredite que o sobrenatural de Deus poderá acontecer na sua vida se você for obediente a Deus e ter uma fé alicerçada verdadeiramente no Senhor. A conclusão vai nos dizer, Tiago 4:13 ao 17, nos oferece uma visão clara sobre a soberania de Deus e da nossa dependência dele diante das incertezas da vida, reconhecendo a fragilidade da nossa existência e a limitação do nosso conhecimento. Somos chamados a confiar plenamente no Senhor, que tem um propósito em cada um de nós. Em meio às tempestades da vida, Deus está conosco, guiando-nos e provendo para as nossas necessidades. Como cristãos, devemos viver em humildade, submetendo os nossos planos à vontade de Deus e confiando em sua sabedoria e provisão. Ao fazermos isso, encontramos paz e segurança, sabendo que estamos nas mãos daquele que é soberano e amoroso. É isso. Quando confiamos em Deus, as coisas tendem a dar certo. E sempre darão certo quando nós alicerçamos a nossa vida em Deus e confiamos que o Senhor sempre vai suprir todas as nossas necessidades, e as incertezas que talvez virão nas nossas mentes, elas serão destruídas porque nós confiamos em Deus, e as incertezas não poderão tomar de conta da nossa vida e nem do nosso coração. Quando nós confiamos no Senhor, as coisas acontecerão. Por mais que dificuldades venham, tempestades aconteçam, mas nós continuaremos confiantes em Deus e na sua soberania, no seu poder, no seu domínio, na sua autoridade absoluta e suprema para as nossas vidas. Então, quero encerrar aqui nesse momento e dizer para você que você é uma bênção de Deus. Continue conosco, analisando aquilo que tem sido dito nas nossas lições, e certamente Deus vai fortalecer a tua vida. Quero também te fazer um convite a me seguir lá no meu canal no YouTube, canal Sal e Luz Wellington. Você vai estar lá conosco, ouvindo também uma mensagem de Deus, uma orientação de Deus, através da poderosa palavra do Senhor. E até o nosso próximo vídeo.